aqui nessa nossa terceira aula da Carta aos Romanos. Nós vamos falar agora sobre a solução de Deus, a bênção de Deus, a manifestação da justiça de Deus. Depois de Paulo falar do capítulo 1 ao capítulo 3, da inabilidade, né, da falta de capacidade, a falta de condições do homem, seja gentil, seja grego, romanos, bárbaro, civilizado ou judeu, de salvarem a si mesmo. Agora, Paulo vai trazer, vai evoluir no processo da salvação de Deus através de Jesus. Então, vamos lá, começando aí essa segunda parte do capítulo 3, falando a respeito já da justificação, da salvação que vem por Cristo Jesus. Espero que você esteja muito animado. Vamos lá, vamos começar nossa primeira tela aqui, a solução de Deus, Romanos de 3 a 5. Você já sentiu aí que a extensão dessa solução, há muito debate, há muita palavra importante para nós, e eu espero que você esteja animado para isso. Primeiro, vamos falar sobre, claro, a manifestação da justiça de Deus. Então, a manifestação da justiça de Deus. Paulo vai usar aqui o versículo 21 e o 22 do capítulo 3 para declarar essa manifestação de Deus. Então, vamos lá, vamos ler juntos aqui na Bíblia de Estudo, Almeida, Revista e Corrigida, né? Bíblia de Estudo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Bom, se não há diferença no julgamento, não há acepção também na salvação. Então, Paulo vai aí iniciar o seu sermão sobre como Deus, sem a lei, porque a lei era ineficaz, a gente já falou que a lei estava corrompida pela carne do homem, então o homem que lia a lei não podia transformar-se a si mesmo sem uma intervenção sobrenatural, mas com o testemunho da lei, porque estava previsto na lei e nos profetas a manifestação dessa justiça de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Podermos entender a palavra com tanta clareza. Eu não sei se você vai lembrar dos textos, né? Mas aquele momento da transfiguração de Jesus, quando ele leva seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago, João, para o monte, e ali ele se transfigura, né? E nessa cena lhe aparece Moisés e Elias conversando sobre o futuro dele, sobre as coisas que iriam acontecer quando ele chegasse em Jerusalém. O que significa Elias e Moisés ali? Significa que toda a lei representada por Moisés, o legislador, e todos os profetas, representados por Elias, o grande profeta de Israel, falam com Jesus e através de Jesus e para Jesus, né? Ou seja, tanto toda a aliança do Antigo Testamento, toda a lei e os profetas estão ali representados em Elias e Moisés para dizer que o fim da lei, ou seja, o cumprimento da lei é Cristo. Essa é uma palavra poderosa. Jesus vai manifestar sua salvação, ela não depende da lei, mas a lei é testemunha de que isso estava previsto e de que ele é realmente poderoso para fazer todo esse resgate. Então, continuando aí nossos textos, né? A justificação executada por Cristo. Vamos lá. A justificação executada por Cristo anulou o orgulho dos judeus. Então, já é também uma situação muito complexa, porque os judeus tinham orgulho de cumprir, né? Ou de dizer que cumpria a lei. Então, você sabe que os judeus ostentavam, se vangloriavam de ser melhor do que todos os outros povos, não é? Eles não toleravam lá
as pessoas, os gregos, helenistas, eles não toleravam os publicanos, eles não toleravam as prostitutas, eles não toleravam as pessoas comuns, chamava de ignorante, porque eles se vangloriavam, não é? De que tinham conhecimento de Deus suficiente para serem salvos. Mas a salvação por Cristo Jesus ou pela fé quebra esse trunfo que os judeus tinham e carregavam, né? Onde está, e Paulo vai dizer isso de uma forma muito clássica, né? Onde está o motivo de vanglória? É excluído, não há base. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Irmãos, coisa maravilhosa a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque você, quando você pensa que você foi responsável pela sua salvação, que você tem habilidades que o outro não tem boa vontade que o outro não tem, que você decidiu ser melhor, decidiu ser mais santo, que você... Então, assim, a sua carne contaminada decidiu se transformar. Então, essa decisão é motivo do sujeito se orgulhar. E aí, quando olha para o publicano, bate no peito e vai dizer, olha, eu te dou graças a Deus porque eu sou melhor do que ele. Né? Ele podia fazer o mesmo que eu fiz e não fez. Então, a salvação por Cristo Jesus vai tirar esse trunfo, vai tirar essa vanglória, esse orgulho do judeu, porque é pela fé, é por aquilo que Jesus fez e não aquilo que o homem pensa que pode fazer. Porque tudo que o homem fez está contaminado. E aí Jesus disse, olha, vocês, com esse pensamento, judeus, são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de coisas malignas, ruins, podres. Então a lei estava incapacitada de fazer o que a lei devia fazer por causa da própria carne. Porque a lei dependia de uma manifestação de perfeição interior do homem. Então Paulo está explicando isso, que a primeira coisa que a salvação em Cristo faz é quebrar o orgulho. Irmãos, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito. Sabe, João capítulo 16, versículo 8, 9, 10, 11, né? Vai dizer que o Espírito veio, né, para convencer o homem do pecado, porque não creram em Deus, da justiça, porque Jesus vai para o Pai, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está detido, está acabado. Então o Espírito Santo é quem faz essa revolução pela fé e não pela lei. Claro, a lei não está destruída, porque quando você se torna tratado pelo Espírito Santo, pode obedecer à lei que está no seu coração agora, não precisa ser mais simplesmente a lei escrita. Então, pega isso, a gente vai caminhar. Vamos lá. Então, falando aqui do orgulho do judeu, está anulado, né? Eles não têm mais essa jactância. O orgulho dos judeus, baseado em seu relacionamento especial de aliança com Deus, perdeu sua força. A vanglória dos judeus por meio das obras foi descartada pela justiça que vem pela fé. E aí Paulo começa a mostrar os argumentos. Deus vai lidar com todos de acordo com a sua fé. Então, Romanos 3, 30, 31 diz assim: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão,
Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que Paulo está dizendo aqui? Parece muito incompreensível, né? Mas não. Paulo está dizendo que que a salvação, né, que Deus está promovendo pela fé é para os circuncidados, né, ou para aqueles que estão debaixo da circuncisão. Está falando daqueles que têm aliança na carne como judeu e também para aqueles que são gentios. Para esse povo e para esse povo, a fé é o caminho da salvação. Mas isso não anula a lei, mas pelo contrário, possibilita, não é? Possibilita a lei de ser cumprida e estabelece essa lei. Então, para o judeu, ele não precisa dizer a lei não serve para nada. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás o teu Deus de todo o teu coração, ou como Jesus faz a síntese disso, né? Ama a Deus de todo o seu coração, o próximo como a ti mesmo. Toda essa lei que estava enferma por causa da maldade da carne, agora em Cristo Jesus, pela fé, pode realmente se tornar viável. Então, a lei está estabelecida também pela fé. Então, continuamos aqui. Vamos lá. Paulo explica que, embora a fé seja mais eficaz do que lei, né, isso não significa que a lei perdeu seu valor. A lei e os profetas, nas páginas do Antigo Testamento, deram testemunho deste evangelho, boas novas, que o Messias traria. Então, também a lei está sendo cumprida, não é, através da manifestação de Jesus, porque Jesus levou a lei ao ápice. A gente vai falar sobre isso. Então, fique atento aí. Vamos lá, continuando. Abraão justificado pela fé. Agora, Paulo começa a usar modelos, exemplos, referência, e é claro, né? Não tem uma referência mais, vamos dizer assim, prezada pelos judeus do que Abraão. Mas Abraão não é só o pai dos judeus. É um engano para eles pensar que, não, Abraão é pai só dos judeus. Não, Abraão é pai de todos aqueles que pela fé obedecem a Deus. Então, vamos lá para esse versículo precioso aqui do capítulo 4, porque Paulo vai começar a usar o exemplo de Abraão. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se vangloriar, mas não diante de Deus, que diz as Escrituras. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, olha o que diz aqui, né? Vamos pegar a referência desse momento em que Abraão é justificado. Vamos pegar a referência dele aqui. Bom, levando-o, você já reconhece aqui o capítulo 15, versículos 5 e 6, né? Levando-o para fora, levando Abraão para fora da tenda, capítulo 15 diz isso, né? Disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a tua descendência. Abraão não tinha filhos, mas creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Bom, Deus não devia nada a Abraão, não é? Então não foi creditado como salário, não foi creditado como recompensa, não foi creditado porque Deus mandou Abraão fazer algo e estava recompensando Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Abraão foi... O que Abraão fez? Nada. Saiu da sua tenda, olhou para as estrelas, recebeu uma promessa e Deus então pôde justificá-lo através da fé, mesmo que ele não tivesse nada para se apoiar. Então vamos ler este versículo, esse momento aqui também, né, sobre o homem que trabalha. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como graça, favor, mas como dívida.
Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, Abraão não possuía nenhuma obra de grande, uma obra de grande porte, né, que justificasse uma dívida de Deus para com ele, embora Deus não nos deva nada. Apesar disso, ele demonstrou confiança no poder de atuação de Deus. Ele acreditou, apesar de não ter tido motivos para se gloriar. E eu espero que você esteja entendendo esse argumento do apóstolo Paulo, porque ele é fantástico. Que Paulo está nos convencendo, e convencendo, claro, ali os judeus, é que Abraão, antes de qualquer realização, Abraão, antes da lei, porque a lei vem em Moisés, está recebendo a promessa pelo fato de ter crido, que mesmo naquele momento, que estava dentro da sua tenda, reclamando, entristecido, dizendo para Deus: Senhor, o que tu me darás se eu não tenho descendência? Eliezer, o servo da minha casa, é quem vai herdar tudo que eu tenho. O que adianta eu fazer tantas conquistas? E Deus leva ele para fora da tenda e diz: não será Eliezer, não será o Damasceno, servo que vive na sua casa, mas eu ainda vou fazer de você o pai de uma nação tão grande como as estrelas do céu. Então, meu irmão, quando Abraão olha aquilo e crê no coração, e Deus conhece o coração, Abraão se torna conquistador, se torna, vamos dizer assim, proprietário de uma promessa. Paulo vai dizer lá no capítulo 4, 17 de Romanos, não é? Que esse Deus que chama as coisas que não existem pelo nome como se elas existissem, é um Deus poderoso que ressuscita mortos. Então Abraão é esse homem que é justificado por essa fé. Não merece, não fez nenhuma grande obra a ponto de merecer ser o pai de uma multidão de nações. Foi chamado lá de Ur dos Caldeus e depois saiu lá de cima do norte da Mesopotâmia para Canaã, pelo chamado de Deus, mas por ser amigo de Deus e crer que Deus é capaz de fazer o impossível, essa fé em Deus, essa confiança que o renova, vai dar a ele o direito, a justiça, né, de ser herdeiro de uma promessa. Então, isso é tremendo. Vamos voltar lá para os nossos slides. Ok. E aí, ele não tem motivos para se gloriar, como nenhum judeu também, já que ele recebe isso pela fé. Bom, Paulo vai também usar Davi. Vai pegar uma confirmação num salmo para falar de Davi. Então vamos lá, Davi confirma a justificação pela graça. Olha o que Davi diz. Primeiro, Paulo vai explicar isso em Romanos 4,6, dizendo: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, queridos, o que Davi está dizendo, e talvez referindo-se a si mesmo, que ele é um cara bem-aventurado. Deus o chama segundo o coração de Deus, mas ele sabe que ele não é perfeito. E que Deus, por muita graça, cobriu os seus pecados. Deus, por muita graça, trouxe paz, dizendo: teu pecado foi transpassado e tu não morrerás. Então Paulo vai citar também Davi, né? E continuando com Abraão, que recebe a promessa muito antes da circuncisão até. Vamos lá. Abraão recebe a promessa antes da circuncisão.
Paulo lembra de que a promessa feita a Abraão, a seus e seus descendentes, não veio da lei. Sim, quando Abraão recebeu a promessa, ainda não tinha sido circuncidado, marcado. A circuncisão foi estabelecida no capítulo 17 e a promessa foi realizada no capítulo 15. A circuncisão se tornou uma marca posterior. Então, o judeu que está confiado aí, mas nós somos da circuncisão e a circuncisão nos garante uma promessa. Não, a promessa foi feita a Abraão antes da circuncisão. Então, ele foi circuncidado como... eu posso explicar até o batismo, né? Eu acho que Paulo vai fazer essa comparação. Você aceita Jesus pela fé, você se converte pela fé e depois então você é batizado como uma marca, como uma evidência pública, um testemunho de que você realmente crê em Jesus. Então ninguém se batiza primeiro para se converter depois. A gente se converte primeiro. E Abraão se converteu primeiro, né? Pela fé. Eu falo conversão, mas é pela fé. Ele recebe a herança e depois então ele vai fazer fazer o pacto da circuncisão, ok? Então, continuando aqui, Paulo também vai falando sobre a circuncisão e ele cita o versículo 13 do capítulo 4, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Isso é tremendo. A lei não corrige, só agrava. Então, por causa da natureza humana, a gente tem um outro problema. Qual é o problema? A lei. A lei não consegue fazer a transformação. Pois, se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. É difícil entender de primeira monta assim, mas Paulo explica que a lei aumenta a pena do transgressor ao revelar que o pecado é uma transgressão intencional. Então, quando você tem a lei, a rebelião voluntária contra Deus gera uma ira. Então, a lei deixou de ser. E é bom explicar isso, né? O que acontece? A lei, ela está ali para você cumprir. A lei te torna consciente. A lei te torna indesculpável. Você está lendo as regras, mas você, por causa da sua carne, você decide viver contrário a essas regras. Então a lei, ela se torna uma parte do julgamento contra você. Então, Paulo está dizendo, a lei não tem poder mais, a lei não conseguiu transformar o homem. Por isso eu gosto muito, né, de Romanos 12, 1, que diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, rogo-vos, irmãos, que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo, não morto, não é mais um animal que morre, santo, completamente separado e agradável a Deus de coração, que é o vosso culto racional. E o que é um culto racional? É um culto, sabe, que funciona quando você se transforma diante de Deus. Sabe, quando Zaqueu começa a fazer uma declaração, a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, ali Jesus identifica uma verdadeira conversão. Por quê? Porque ela não é uma conversão de emoções, ela não é uma conversão de rituais, ela é uma conversão que gerou uma mudança de mentalidade, de compromisso e de vida. Então, Paulo está falando exatamente sobre essa questão. A lei te torna mais culpado e gera a ira de Deus por causa da sua rebelião
contra uma verdade. Mas, voltando, continuando aqui, vamos lá. A promessa vem pela fé para que todos tenham direito a ela. Olha que coisa tremenda, né? Eu coloquei aqui um texto da NVI, a nova versão internacional, que eu achei um pouco mais esclarecedor. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei. Isso, olha a visão do apóstolo Paulo, hein? Mas também aos que têm fé que Abraão teve. Os que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, você já entendeu o que Paulo está dizendo aqui. E que para o judeu é um confronto. Porque Paulo está dizendo que se o judeu é descendente natural pela lei, né, e seguindo a lei, os que não têm lei, porque também Abraão é antes da lei, são também filhos de Abraão pelo Espírito. Uns são filhos de Abraão pela descendência da carne, outro pelo Espírito, mas se o da carne não segue o Espírito de Abraão, que é obedecer a Deus, aqueles que pela fé se achegaram a Abraão são muito mais filhos do que aqueles que negligenciam o coração de Abraão como amigo de Deus. Então, eu espero que você não esteja confuso, porque na minha cabeça está muito bem esclarecido. Paulo está confrontando os judeus e deixando isso muito claro. Paulo lembra aos romanos que se a promessa foi feita a Abraão pela fé, a lei não pode ser o critério para os que herdam a promessa de salvação. Então, Paulo está desmontando essa estrutura com relação à lei. E aí, é o que a gente já citou, né? Deus vai chamando as coisas que não são como se fossem. É poderosa essa expressão, eu gosto muito dela, lá de Romanos 4,17. Então vamos lá, vamos continuar. Deus chama as coisas que não são como se fossem. Esse é o versículo que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração, né? Como está escrito, eu o constituí, falando de Abraão, pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. E o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Eu copiei da NVI, mais uma vez, porque é bem diferente, né, da corrigida, Almeida corrigida. Mas o sentido é o mesmo. Então, Deus é poderoso para ressuscitar, como fez com Jesus, né? Ele ressuscita os mortos, dá vida aos mortos, está falando aqui esse Deus que ressuscitou Jesus, né? E também para chamar de seu um povo que nunca lhe conheceu. Paulo termina o capítulo 4 falando da qualidade da fé de Abraão. Então, né, reconciliados com Deus, temos paz na nossa consciência. Então, queridos, Deus chamou de seu um povo que ainda não o conhecia, assim como Deus fez com Abraão, chamando de pai de uma grande nação, ele que ainda não tinha, né? Eu não vou deixar isso passar muito em branco, até porque, só para lembrar, né, o nome de Abraão era Abrão, um pai exaltado, né? Ou seja, alguém respeitável, honorável, venerável, né? E agora Deus muda o nome dele e diz: você não vai ser mais esse pai, porque todos os empregados, todas as pessoas chamavam Abraão como sua cobertura, né? Tinha uma paternidade nele. Mas o que a Bíblia está dizendo é que agora você será Abraão, ou seja, o pai
o pai de uma grande multidão. E aí Deus chama lá do futuro, ou chama o futuro como se ele já existisse. Eu gosto quando Jesus chama Simão de Pedro. Simão não era Pedro ainda, mas Jesus estava chamando Simão e dizendo, você ainda vai ser uma rocha. Então, é importante que a gente entenda essa forma, né, de expressar a fé. Então, continuando aqui com as nossas transcrições aqui. Reconciliados com Deus, temos paz e consistência. Vamos lá, o que diz em Romanos 5:1. Paulo vai descrever para a igreja de Roma os 4 benefícios da justificação. Então, só você começar a pegar aqui. A bênção de reconciliação, isso é, pela justificação, temos paz com Deus. Talvez você me pergunte, o que é realmente justificação? E isso, né, a gente pode entender com muita facilidade. Vamos lá, antes de lermos esse texto aqui. O que é a reconciliação? O que é essa justificação? É que, apesar da culpa, apesar de não serem inocentes, apesar de merecerem a morte, a merecerem o salário do pecado, que é a morte, em Cristo Jesus, pela fé no que Jesus fez, tanto o judeu como o gentil podem se sentir perdoado, separado, justificado diante de Deus. Só para a gente já ir construindo esse entendimento, né? Portanto, é o que diz aqui. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, não somos justos, mas pela fé nós passamos a ser justos. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, é uma declaração de fé muito forte, muito poderosa. Segundo benefício, né? A gente está falando aqui dos 4 benefícios da justificação. O segundo, vamos lá. Tendo acesso direto a Deus, acesso direto a Deus através da porta que Jesus nos abriu. Versículo 2 do capítulo 5, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Então, o que eu separei aqui? Hebreus, eu gosto demais também desse versículo, né? Um chamado para entrar, né? Pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isso é, pelo seu sacrifício, pela sua carne. Então, queridos, esse é o segundo benefício. Então, vamos continuar, né? Perdão, aqui, ó, o versículo 19, só para completar, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E aqui ele está fazendo uma alusão do Antigo Testamento, porque Hebreus tem muito essa, né, do tipo e antítipo, ou seja, tem muito essas transições do Antigo Testamento para o Novo. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E aí, nós temos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. 3. Recebemos a capacidade de suportar as tribulações que envolvem o nosso chamado nesse mundo. A salvação é um capacete para a nossa mente. Não só isso, aí o versículo 3 e o 5, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, a justificação também nos fornece essa certeza
protegendo a nossa mente e o nosso coração. E deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de recebermos capacidade para suportar a tribulação. Quando você se conecta com o seu futuro, quando você reconhece que no final você é mais do que vencedor, quando você reconhece que nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus, que está lá no capítulo 8 de Romanos, a gente vai passar por isso, é lindo esse capítulo. Quando você reconhece que ainda que você passe por muitas provas, elas não se comparam com a glória que há de se manifestar, então, queridos, você ganha, vamos dizer assim, consistência, resiliência, a palavra melhor. Então, o capacete da salvação, quando Paulo fala aos Efésios, lá no capítulo 6, é justamente isso, é você se revestir, proteger sua mente dos ataques do inimigo. Com o quê? Com a salvação que Cristo conquistou na cruz e que nada pode separar você do amor que está em Cristo Jesus. É isso. A gente luta, a gente passa por batalhas, vivemos na terra, né? Vivemos no mundo e não somos do mundo, mas nós temos uma convicção, nós sabemos quem somos e para onde estamos indo. Se você tem a certeza da sua salvação, você passa melhor pelas batalhas e isso é mais um conforto também. Então, continuando lá, não é isso? Sobre esses benefícios dessa justificação. Quarto, somos habilitados pelo Espírito Santo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi ortogado. Você sabe que o Espírito Santo, e eu quero voltar aqui um pouquinho, né? Não, aliás, eu acho que dá pra gente, a partir daí, a esperança não nos decepcionará. Então, é importante pontuar que nossa esperança em Deus tem duas grandes garantias. Primeiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo derramado em nossos corações. O amor de Deus, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, duas garantias. Primeiro, o penhor do Espírito, né? A presença do Espírito. E segundo, o amor de Deus, consolidado, demonstrado através do sacrifício do seu próprio Filho. E aí a gente vai falar exatamente sobre essa citação de Paulo do versículo 8. Então, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo, né, para morrer por nós, ainda éramos pecadores, por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos, por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós temos... E aí eu quero que você... A gente está aqui com 38 minutos, já vamos terminar, mas eu quero que você imagine a cena. Assim como Abraão, sem filhos, velho, entristecido dentro de uma tenda, sai, ouve a palavra de Deus, olha para as estrelas, uma metáfora, né? Apenas uma vamos dizer assim, uma metáfora, mas como se fosse uma referência para ele não esquecer, né? Olhar para o céu e ver as estrelas e dizer, eu chego lá. E ele diz, olha para si mesmo e para tudo e diz, eu creio, e se renova. E o exemplo de que isso realmente é real é que ele se renova, não é isso? E quando ele se renova, ele demonstra, evidencia que creu. Então, queridos, olha o nosso caso. Se você olhar para você, você não vai dizer em você mesmo que é justo.
Como Abraão não ia dizer, eu sou capaz de gerar uma descendência dessa, deixa comigo. Você não vai dizer que é justo, porque você depende da graça o tempo todo, porque a gente peca até por pensamentos, não é isso? Mas quando você crê nessa palavra, que você é justo, e o justo vive por essa fé, você se torna justo. E por que eu me torno justo? Porque eu tive a coragem de crer que o sangue de Jesus me aliançou de novo com Deus e me justificou apesar das minhas imperfeições, das minhas quedas, dos meus pecados. Então, sabe, eu vou viver essa promessa. É isso que a gente precisa entender. Eu espero que eu tenha podido explicar a você bem o pensamento do apóstolo Paulo, não é? Continuando então, Paulo vai comparar agora, fazer a comparação de Jesus com Adão, o Adão, né, original lá do Antigo Testamento, do Gênesis, e Jesus, o novo Adão. Então vamos lá, para a gente estar terminando. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Então, Paulo está agora fazendo essa comparação. Lá em Adão entrou o pecado, em Jesus entra o perdão e a justificação. Depois de usar a fé de Abraão e de Davi, Paulo vai fazer a comparação entre Adão e Cristo. Por Adão veio o pecado e a morte, por Cristo veio a justificação e a vida eterna. O pecado entrou no mundo por um homem. Bom, Romanos 5,12, né? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque também todos pecaram. Paulo afirma que por Adão entrou o pecado no mundo, por Adão o pecado passou a todos os homens e todos os homens pecaram. E aí, pelo pecado, a morte reinou. Sim, o pecado foi a porta por onde a morte entrou. A morte reinou soberana desde Adão até Moisés, porque todos foram atingidos pelo pecado, tendo a consciência da lei de Deus e sua manifestação na natureza. A morte reinou mesmo sobre os que não pecaram, à semelhança de Adão. Adão prefigura Cristo. Como? Paulo também afirma que Adão, como representante da humanidade, prefigura Cristo. Então, se pela ofensa de um morreram todos, muito mais pela graça de Jesus, muitos serão salvos. E aí, é bom a gente entender isso, não é? Como Adão prefigura, como Adão é um tipo de Cristo, né? Claro, na questão de representar a humanidade. Porque se em Adão toda a humanidade caiu, em Cristo, o novo Adão, toda a humanidade tem a possibilidade de ressurgir. E qual é o elo? É que todos seguiram Adão no seu pecado pela carne. E aqueles que seguirem o novo Adão, que é Jesus, pelo Espírito, terão direito à salvação. Então, todos os homens seguiram Adão pela carne, produzindo, né, a maldade e o pecado, reproduzindo, e em Jesus agora é pela fé, e pela fé nós podemos reproduzir os frutos do Espírito. Jesus disse: aqueles que nele crê, fará as obras que ele fez, e maiores do que essa farão. Então, voltando aqui, e vamos encerrar com o nosso último slide, a superabundante graça. Deus criou a lei para que os seres humanos se reconhecessem como pecadores e buscassem o perdão. No entanto, eles se rebelaram plenamente ou completamente contra Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou
a graça. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero que você tenha podido entender os argumentos de Paulo. Eu poderia fazer aqui uma tirinha aqui de linha do tempo, de entendimento. Paulo se apresenta aos Romanos no capítulo 1. Paulo vai falar do pecado de todos os gentios, de todas as pessoas, da humanidade. Depois Paulo também vai confrontar todos os judeus. Paulo vai responder às argumentações dos judeus. Paulo vai falar da salvação. Paulo vai citar a fé através de Abraão, de Davi. E agora Paulo está falando a respeito de que onde abundou o pecado, uma graça poderosa está vindo. Então, que não reine mais o pecado. Vamos partir aí para a nossa próxima aula. Deus te abençoe, fica firme. Desculpa estar usando essa camisa aqui com o símbolo do Flamengo, não é importante, mas quero que você seja tremendamente abençoado. Amém. Acho que eu estou combinando só com as cores aqui. Fica na paz.